Olá, tudo bem? Este trabalho foi feito com o objetivo de discorrer a respeito da penhora e avaliação, que estão previstos no artigo 831 a 875 do Código de Processo Civil. No seu desenvolvimento, nós vamos falar sobre os artigos do Código, os tipos de penhora, a execução da penhora, como ela é feita, as suas modalidades e como é feito o processo da avaliação dos bens também. Nós temos também ainda um caso concreto de decisão e de jurisprudência. O trabalho foi feito com base em pesquisa em e-mail, livro, código, alguns vídeos também e também algumas decisões. O processo de penhora, ele é um processo que é muito conhecido. Ele é um ato de transferir alguma coisa para alguém. Esse processo, ele já é conhecido desde a Grécia Antiga, onde os gregos deixavam algo, algum bem penhorado, e depois eles poderiam retirar esse bem depois. É um processo de constrição que individualiza os bens do devedor para separar exatamente quais são os bens que serão afetados para esse processo de transferência para outra pessoa. Sobre os bens impenhoráveis. A penhora há bens que não podem ser penhoráveis, e eles estão previstos no artigo 833. São bens impenhoráveis, os bens que são inalienáveis ou os bens que são consideráveis como inalienáveis, os bens que são de dentro do caso que é executável, salvo se o bem ele ultrapassar um custo médio um custo médio de padrão de vida. Seja bens, sejam mesmo roupas, se houver também o pagamento que sustenta uma família, o resultado de um trabalho, ou o pagamento de uma pensão, bens úteis ou resultado de uma profissão também não podem ser. Seguro de vida também deve ser considerado como impenhorável. Também se houver uma pequena propriedade rural que seja destinado ao sustento de uma família. Os recursos públicos também são impenhoráveis e também se houver algum valor em conta poupança, que é limitado a 40 salários mínimos. A penhora, ela ocorre seguindo uma ordem. Então, são considerados primeiro os valores em dinheiro, esse é o prioritário. Depois vem os títulos da dívida pública da União, dos estados e do Distrito Federal. Depois vem os títulos de valores mobiliários, de cotação de mercado. Na sequência, os veículos e os móveis, os semoventes, os navios e aeronaves. E depois as ações e cotas de sociedades. E na sequência vem percentual de faturamento de empresa, depois pedras preciosas e dentre outros. A documentação, registro e depósito. A penhora deve ser realizada por meio de um processo eletrônico. E tem um processo que considera tudo isso. Esses autos devem ter data, identificação das partes, o que vai ser o bem que vai ser impenhorável, todas as características desse bem também. Ainda se executado, ele for casado, pode ser intimado também o seu cônjuge. Pode também ocorrer a mudança dos bens da penhora. O executado ele pode solicitar o pedido da mudança de alguns bens, desde que ele prove que há uma maneira que é menos onerosa ou algum prejuízo, que nenhuma das partes tem prejuízo, nem ele nem o exequente. Nesse caso, o juiz ele pode autorizar a mudança, desde que sejam comprovadas as características semelhantes, os registros. Toda documentação ela deve ser comprovada e deve ser completa. Onde está o bem, se é semovente, deve identificar os valores de crédito, se for o caso. E se for autorizado esse processo, o juiz ele pode fazer um novo termo para que esse processo, essa transferência tenha valor. Ainda, os efeitos da penhora, eles vão muito além do que está no processo somente. A penhora, ela produz efeitos na esfera material. Então, ela sai do processo somente, ali entre as partes, e ela vem para o concreto. Então, ocorre a concretização do processo material, a garantia da execução,
É garantido, então, o direito de preferência para aquele que tem direito realmente ao bem, a perda do bem que é penhorável para aquele que tem direito e a ineficácia da alienação dos bens penhorados, depois que for formalizada a penhora. Agora eu vou falar aqui um pouquinho sobre as palavras do autor, de um autor que eu encontrei que fala sobre, o nome dele é Geraldo Aparecido. Ele fala que a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação é uma das penhoras de maior eficácia e possibilita agilidade jurisdicional. Ele fala também que é muito bom porque o juiz age de ofício sem prestar contas ao executado, o que ele acha muito bom na opinião dele. Porém, limitando a indisponibilidade do valor da execução. Agora eu vou falar aqui um pouquinho sobre o prazo. Tem o prazo de 24 horas a contar da resposta do juiz de ofício. Ele determinará o prazo, no prazo de 24 horas. Agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre o artigo 855, penhora de crédito. O artigo fala na sua letra que quando a penhora recair sobre crédito do executado e o documento do crédito ainda não houver sido apreendido, ocorrerá a penhora por intimação. Intimação de quem? Do terceiro devedor e do executado. O que o artigo traz para nós? Que o juiz terá um prazo razoável não superior a 3 meses para que a sociedade venha apresentar o balanço, oferecer as ações aos demais sócios, observando as preferências. E caso não houver isso, não houver o interesse dos demais sócios na aquisição das cotas, a liquidação será depositada em juízo. Terá de ser depositado o valor integral em juízo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as palavras do Dr. Rafael Cordeiro, referente ao artigo 861. O mesmo fala que o prazo de 3 meses pode ser ampliado pelo magistrado a requerimento ou de ofício, quando o pagamento das cotas e das ações superarem o valor do saldo e colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade. Porém, no entanto, o prazo poderá ser ampliado e não fixado. Vamos lá para o artigo 866 da penhora de um percentual do faturamento da empresa. O artigo nos traz a seguinte letra: se o executado não tiver bens para penhora ou se tiver e forem de difícil alienação ou insuficientes para pagar o saldo devedor, o juiz poderá penhorar um percentual do faturamento da empresa. O juiz nomeará um administrador para que as coisas sejam feitas corretamente e não poderá ser um percentual muito alto para que não venha a prejudicar o mesmo. Agora, irei falar um pouquinho sobre o que o Dr. Rafael Góes fala referente ao artigo 866 da penhora de um percentual do faturamento da empresa. O mesmo fala que realmente é possível a penhora do faturamento, porém deve ser aplicada em últimos casos, quando não houver mais opção, quando não houver bem para ser alienado. A cobrança da dívida tem que ser na medida certa, conforme a letra da lei do artigo 805 do CPC, que fala sobre o princípio da onerosidade da execução. Tem que ser na medida certa para não vir a afetar o endividado. Vou dar sequência aqui no nosso conteúdo. Irei falar sobre a avaliação, que está prevista nos artigos 870 a 875. Vou começar aqui pelo 870, que fala que a avaliação pode ser feita pelo oficial de justiça, porém, no entanto, não é regra.
O juiz pode estar nomeando o avaliador da sua preferência e ele terá o prazo de 10 dias para entregar o laudo completo. Porém, eu vi que alguns autores falam que há controvérsias a respeito dessa avaliação. Vamos para o 871. Existem hipóteses em que a avaliação será dispensada. E quais são elas? Há títulos e mercadorias que estão em cota e bolsa de valores, se tratar de bem público, se tratar de veículos automotores ou de outros bens. 872. O laudo da avaliação de penhora e execução deverá conter o bem penhorado, as características, o estado do bem, constar o valor do bem e terá que ter também a avaliação que constará a vistoria do bem. Agora eu vou dar sequência aqui, vou falar sobre o artigo 873 da reavaliação da penhora. O juiz pode reavaliar a penhora nos casos de erro na avaliação ou do avaliador, majoração ou diminuição posteriormente do bem, dúvidas sobre o valor atribuído ao bem. E agora o artigo 874, mesmo a avaliação, o juiz poderá modificar a penhora no processo de execução, nos casos de reduzir a penhora do bem, ampliar a penhora, transferi-la de forma para outro bem mais valioso. Agora falarei um pouquinho sobre o artigo 875, que, por fim, realizada a penhora procedida a avaliação, o juiz dará continuidade ao processo de execução. O autor Daniel Neves fala muito sobre isso, é um assunto bem delicado. E nada mais coerente do que ver a aplicação de toda essa parte teórica que nós vimos, toda essa parte que considerou legislação, algumas visões de alguns estudiosos do direito também, do que mostrar como ela realmente é aplicada no caso prático. Eu havia comentado com relação aos efeitos da penhora, e agora eu vou contar um pouquinho sobre 2 exemplos aí que eu também encontrei com relação ao caso concreto, realmente o que aconteceu. Um deles é um tanto quanto curioso, ele envolve o jogador Denilson. Ele tem um processo contra o Cantor Belo. O valor dessa dívida do Cantor Belo em favor ao Denilson, no ano passado, ela estava em 4.700.000. Esse valor, ele é um valor acumulado desde o ano de 2000. Aconteceu que o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a penhora dos bens dos direitos autorais do Cantor Belo para poder sanar as dívidas que ele tinha com o jogador Denilson. Aconteceu que o Cantor Denilson entrou na dívida para cobrar os valores que o Cantor Belo tinha em favor dele, porque eles fizeram um contrato aí de uma banda, o Belo era vocalista de uma banda, e no auge da carreira dele, ele fez a quebra contratual desse contrato aí dessa banda. Então, como ele quebrou o contrato e não fez a indenização de valores, o jogador Denilson entrou aí com um processo contra ele para que ele efetuasse o pagamento desse valor por quebra contratual. Esse valor, ele atualizado com correção monetária, ficou muito mais alto. Então, como o Cantor Belo quebrou o contrato, a justiça entende, né, que o cumprimento da legislação deve ser feito. E acontece que tudo que o Cantor Belo hoje recebe com relação ao trabalho dele, show, valor de bilheteria, enfim, tudo que ele tem de show, esses valores de pagamento vão diretamente para uma conta judicial, que essa conta judicial aí é referente a esse processo. Também ainda referente à atualização do valor desse processo, a atualização desse valor agora no final de 2009, ela foi atualizada em 7 milhões, referente à morosidade desse processo. Também os advogados do jogador Denilson pediram uma reavaliação dos patrimônios do Cantor Belo, e em paralelo o juiz pediu realmente que fosse feita essa avaliação de patrimônio. A avaliação, como nós já falamos, ela vai descrever tudo que o cantor tem, vai avaliar os bens, vai avaliar também o quanto valem as músicas do Cantor Belo e vai avaliar quanto que ele tem de patrimônio para poder quitar essas dívidas.
E se por acaso esse valor não for suficiente, ainda os advogados do cantor Denilson, eles podem solicitar o direito de propriedade de algumas das músicas do Belo, onde todas as músicas que o cantor Belo tocar, ele tem que indenizar o cantor Denilson. E também ele poderia permitir a venda dessas músicas. Então, por exemplo, se o jogador Denilson quiser vender as músicas para outros cantores, para esses cantores reproduzirem a música e assim poder também ganhar mais dinheiro, ele poderia fazer isso se esse processo de direito de propriedade realmente for entendido aí pelo juiz e realmente for executado pelo juiz. E o que é curioso também nesse processo é o como ele aconteceu, até mesmo por serem figuras públicas, é o fato do cantor Belo não ter honrado por 3 vezes o valor do acordo. Né? Ele não honrou o contrato, fez a quebra de contrato anterior, fizeram esses 3 acordos, o cantor Belo também não honrou o pagamento desses acordos. Então, justamente devido à morosidade, à dificuldade desse pagamento, que os advogados do jogador Denilson entraram com essas alternativas do processo para poder receber o valor que eles devem com relação à quebra do contrato. Também há um processo que é relacionado a 2 empresas de material de construção. Pelo que eu entendi do processo, o que eu entendi do porte das empresas, são 2 empresas de material de construção. Uma empresa um pouco menor de material de construção de bairro e outra maior. Essa empresa menor de bairro realizou a compra de alguns materiais de construção de uma empresa maior e ela tentou efetuar o pagamento por alguns cheques. E aconteceu que esses cheques voltaram. Como esses cheques voltaram, a empresa tentou fazer algumas cobranças amigáveis com relação a esse pagamento, ao pagamento do valor que ele havia pego. E aconteceu que eles não conseguiram fazer um acordo amigável, não conseguiram fazer um acordo extrajudicial. A empresa, então, que foi prejudicada, que não recebeu aí o valor dos pagamentos, ela entrou com um processo para o pagamento. E o juiz decretou esse pagamento, pediu para que a empresa menor efetuasse esse pagamento, cumprisse o acordo, e eles não efetuaram o pagamento. E aconteceu que agora, no ano passado, o juiz da 4ª Vara Civil de Votuporanga, ele deferiu a penhora de televisor, aparelho de som, computador, bem decorativo, faqueiro, aparelho de celular, máquina de lavar roupa, micro-ondas também e alguns outros itens que tivessem aí dentro da residência dessa parte que foi executada. E é engraçado que no processo o próprio juiz coloca que o oficial não deveria somente mexer no que é considerável bem necessário para a sobrevivência. E o juiz descreve na decisão que ele não deveria mexer no que diz respeito, não era para ele mexer na cama, dessa parte dessa parte que foi executada, então era para ele mexer na cama, no fogão e nem na geladeira, porque são bens aí necessários para a existência. Ele realmente poder dormir e se alimentar, armazenar o alimento ou poder se alimentar. Então, o juiz decidiu, pode tirar tudo que tem de valor da casa dele para penhora, pode executar tudo, videogame, celular, enfim, e deixar somente aí o que é básico para que ele realmente pudesse sobreviver. Eu pesquisei sobre uma decisão, encontrei uma decisão monocrática no TJPR, que aconteceu aqui no Flor da Araucária mesmo, que as partes são o Estado do Paraná e MSB Comércio LTDA. Então, ele entrou com agravo do instrumento em relação à decisão da juíza Có de primeira instância. Ele pediu a substituição de um dos seus móveis penhorados, só que o mesmo queria dar um móvel que estava alienado. Ele falou que um dos móveis dele, que era uma Sprinter, ele utilizava para trabalhar e que precisava daquele móvel. Só que o juiz manteve a decisão da juíza Có e falou que não ia reformular a sentença, que ia continuar daquele jeito, porque houve muitas controvérsias no processo e não tem como penhorar um bem que já está alienado. Ele fundamentou a sua decisão no artigo 923 do CPC e falou que ia manter a decisão da juíza Có, porque não há necessidade
de mudar a sentença. E para fechar a apresentação desse trabalho, nós concluímos o quanto a legislação ela é completa com relação à penhora. Apesar da pouca experiência que nós temos realmente na prática com relação à aplicação da legislação, no caso de penhora, nós podemos realmente conhecer quais são os casos que a penhora pode ocorrer, o que é bem penhorável, ou como a justiça, como a legislação considera o que realmente é necessário para a subsistência do indivíduo, então ela realmente não mexe naquilo que é necessário para que a pessoa realmente sobreviva. E assim a gente consegue ver a conexão do Código Civil até mesmo com relação à Constituição Federal, onde ele considera aí o que é necessário para realmente sobrevivência ou subsistência do indivíduo. E que principalmente ela coloca uma ordem na esfera de convivência aí entre as partes, para que a parte realmente ela respeite o que ela honrou, né, o que ela prometeu pagar. Seja uma dívida com relação a um bem como uma casa, ou até mesmo com relação à mensalidade de faculdade, ou um contrato que é firmado aí com relação às partes, um contrato de acordo, seja um contrato de música, um contrato de trabalho, enfim, qualquer tipo de contrato que a gente pode considerar que também são âmbitos de estudo do Código Civil, que são amparados aí pelo Código Civil. E principalmente essa organização faz com que nós tenhamos uma segurança jurídica. Pelos casos concretos que nós avaliamos, nós conseguimos ver que um ponto necessário com relação à morosidade dos processos. Todos os processos a gente olhou aí de 1999, 2000, 2010, e são processos que têm muito tempo rodando, né, que foram para outras instâncias, ou que sofreram aí o esgotamento de alguns recursos também. E esses valores eles continuam corrigindo, né? A maioria dos valores eles continuam aí com uma atualização que o próprio TJ coloca uma calculadora para que realmente seja feito esse cálculo de valor atualizado. Então, o que dá aí uma segurança jurídica com relação a contratos, realmente o respeito do contratos, e a gente consegue ver a aplicação da penhora como execução de garantia realmente olhando para o código, para a Constituição, e principalmente para essas questões de contrato, ou o direito de fazer ou não fazer. Então, a gente consegue realmente conectar outros temas que o Código Civil traz e que, se eles não forem cumpridos, quem não cumpre pode ter aí algum tipo de prejuízo. E um desses prejuízos pode ser a penhora. Um dos casos que nós achamos bem interessantes foi com relação a um contrato de música que foi firmado, um contrato de prestação de serviço, né? O cantor Belo prestou um contrato aí de cantar em uma banda e não honrou esse contrato, né? Acabou seguindo carreira solo. E o juiz foi penhorar as músicas dele, né? Algo que a gente considera geralmente num senso comum como algo que não é concreto, né? Que não é mensurável. E como estudantes de direito a gente considerou como algo bem curioso assim para nossa carreira, a gente lembrar disso e olhar como a gente deve considerar o todo no processo, considerar tudo que tem com relação à esfera, né? Que está além realmente do que é concreto, do que está no processo, né? Por exemplo, lá no caso do material de construção, era um bem, né? Ele pegou um tijolo que custava ali um valor, cimento que custava um valor, e o juiz foi lá e mandou executar os bens que tinham na casa dele, né? Então, realmente a gente consegue ver a aplicação do direito no dia a dia nas relações, independente do porte do caso aí da família ou das partes que estejam envolvidas nessa questão do contrato, a gente consegue ver realmente a aplicação do direito. E o único ponto realmente que a gente observou que a gente considerou como negativo foi com relação aí à morosidade desse processo. Com relação a critérios de avaliação, com relação a prazos com relação à empresa, como que é feita essa avaliação por cota social, enfim,
com relação à cota da sociedade, da empresa, tudo isso ficou muito bem claro. Então, quando a gente acaba olhando todo e olha de fora, né, não olha somente a penhora, que foi objeto do nosso estudo atual, quando a gente olha de fora e consegue ver tudo que a gente já viu do direito, a gente consegue ver essa conexão e acaba sendo aí uma conexão muito bem feita, todas essas outras ramificações que o direito traz. Então é isso. Obrigada. Até breve.